A gente fala muito sobre autoestima, sobre ego, sobre confiança, mas raramente para pensar de onde vem o tamanho que a gente ocupa no mundo. Porque tem dias que a gente se sente enorme, capaz de qualquer coisa, e tem dias que a gente some, encolhe, fica pequeno sem nem perceber por quê. O que muda entre um dia e outro? Muita coisa. Mas uma delas a gente ignora mais do que devia: o olhar do outro sobre a gente. E um episódio de As Meninas Superpoderosas mostrou isso de um jeito tão absurdo, tão exagerado, tão cartoon, que ficou impossível ignorar. Os meninos voltaram à cidade. É um daqueles episódios que parece bobo na superfície. Os meninos da cidade estão causando problema. As meninas superpoderosas precisam resolver. Até aí, episódio normal. Mas aí entra o detalhe que muda tudo. Quando as meninas demonstram afeto pelos meninos, admiração, carinho, atenção, eles crescem, literalmente. Ficam maiores, mais fortes, mais imponentes. O afeto feminino funciona como combustível, como se o olhar de quem você quer impressionar te tornasse de fato maior. E quando as meninas mudam de estratégia, quando começam a zoar, a fazer gracinhas, a tratar os meninos como bebês, a expor a fragilidade deles em público, eles encolhem, diminuem de tamanho, perdem a força que tinham. É cartoon, é exagerado, é completamente ridículo. E é exatamente por isso que funciona tão bem como metáfora. Quando a masculinidade é ameaçada, eles diminuem de tamanho. Pensa numa pessoa que te admira de verdade, que te vê, que acredita no que você é capaz antes mesmo de você acreditar. Você não age igual quando essa pessoa está por perto, age? Tem algo no olhar de quem a gente quer impressionar, que nos faz puxar mais fundo. Nos faz querer ser a versão maior de nós mesmos. E isso não é fraqueza, é uma das forças mais antigas que existem. No episódio, o afeto das meninas não é só carinho, é reconhecimento. E reconhecimento é poderoso demais. Quando alguém te enxerga como forte, como capaz, como alguém que vale a pena, uma parte de você começa a acreditar nisso também. A psicologia chama isso de efeito Pigmalião. A ideia de que as expectativas que os outros têm sobre a gente moldam o que a gente se torna. Professores que acreditam nos alunos formam alunos melhores. Líderes que confiam na equipe constroem equipes mais capazes. O olhar eleva. Mas aqui vem a parte incômoda. Se o olhar de fora tem tanto poder assim, o que acontece quando esse olhar muda? A humilhação é uma das experiências mais universais que existem. Todo mundo já passou por isso em algum momento. Aquela sensação de encolher por dentro, de querer sumir. No episódio, as meninas descobrem o ponto fraco dos meninos quase por acidente. Não é a força que os derruba, é a vergonha. Sons de bebê, gracinhas, exposição pública, menosprezo da masculinidade deles na frente de todo mundo. E eles literalmente diminuem, porque a humilhação faz isso. Ela não ataca o corpo, ela ataca a narrativa que a pessoa tem sobre si mesma. E quando essa narrativa desmorona, a pessoa desmorona junto. Pensa bem, a gente não tem medo de dor física tanto quanto tem medo de ser ridicularizado, de ser visto como fraco, de ser exposto no momento errado, do jeito errado, para a pessoa errada, porque dor passa. Mas a imagem de você sendo humilhado, essa fica. E o que os meninos perdem no episódio não é só o tamanho. É a versão deles mesmos que acreditavam ser. Aquela construída pelo olhar admirador das meninas. Quando o olhar muda, o chão some. Mas aqui está o ponto mais interessante do episódio todo. As meninas acham que descobriram a fórmula perfeita, que encontraram o botão de desligar. E é exatamente aí que elas começam a errar. Tem um tipo de arrogância muito específica. A de quem nunca perdeu. Não é a arrogância de quem conquistou muito. É a de quem simplesmente nunca foi testado de verdade. Quem nunca sentiu o chão sumir. As meninas entram no episódio assim, confiantes, certas de si, com uma estratégia que faz sentido na cabeça delas, e que até funciona no começo. Mas aí vem o momento em que a estratégia para de funcionar. Os beijos não estão surtindo o efeito esperado. E o que elas fazem? Insistem. E isso é tão humano que dói. A gente tem uma tendência enorme de continuar fazendo o que sempre fez,
mesmo quando os resultados mostram claramente que não está funcionando. Porque mudar de estratégia exige admitir que a primeira estava errada. E admitir isso é desconfortável. As meninas não conseguem fazer isso a tempo. Vão no tudo ou nada. Apostam tudo numa jogada desesperada. E são humilhadas. E é só aí, nesse momento de rebaixamento, que algo muda. Porque a derrota faz uma coisa que a vitória nunca faz. Ela obriga a gente a parar. A olhar para o que aconteceu de verdade. A se perguntar onde errou. As meninas se tocam quando caem, não antes. E talvez seja assim mesmo que funciona. Às vezes a consciência só aparece depois do tombo. Então, o que esse episódio absurdo, exagerado, completamente cartoon, está dizendo sobre a vida real? Que o tamanho que a gente ocupa no mundo não é fixo. Ele muda. O tempo todo. Com cada olhar que recebe, com cada palavra que ouve, com cada vez que alguém acredita em você ou te arranca o chão. E a grande armadilha é construir o seu tamanho em cima do olhar dos outros. Porque quando esse olhar muda, e ele sempre muda, você encolhe para ele junto. Os meninos dependiam da admiração das meninas para se sentirem grandes. E as meninas dependiam da vitória para se sentirem certas. Os dois lados estavam se sustentando em algo de fora. E os dois caíram. Não existe elevação verdadeira que venha só de fora. O reconhecimento do outro alimenta, mas não sustenta. Em algum momento, você precisa ser grande por conta própria. Precisar acreditar em você antes que alguém acredite. E o rebaixamento? Ele dói. Mas ele também é honesto. Ele mostra onde você estava frágil, onde estava se sustentando em ilusão, onde precisava crescer de verdade, não só de aparência. As meninas só se tocaram depois que caíram. Os meninos só perceberam a dependência depois que encolheram. Às vezes, a gente precisa encolher para entender o quanto ocupava de espaço errado. E é nesse espaço vazio, depois do tombo, que começa a construção de algo mais sólido.